Fala pessoal, o Xande Show aqui na área, trazendo palpites de futebol para essa sexta-feira, dia 19 de setembro, vamos para cima. Pessoal, falando do nosso bilhete da quarta-feira, né? Acertamos o PSG com empate anula, PSG venceu de 4-0. Acertamos a dupla chance no Liverpool, o Liverpool venceu aí de 3-2. E acertamos, galerinha, a dupla chance no Botafogo, né? Botafogo colocou 3-0, né, no primeiro tempo, e no segundo tempo, galera, tomou 3 gols, né, empatou o jogo e quase não perde a partida, né, teve um lance de pênalti, mas o VAR deu impedimento, né, e quase o Botafogo entrega a paçoca, né, mas o Foguinho aí conseguiu o empate, né, que deu green no nosso bilhete da quarta-feira. E nosso bilhete, galerinha, da quinta-feira, já acertamos o Manchester City aqui com empate anula, né, o Manchester City venceu de 2-0. Fica faltando aqui o resultado do jogo do Flamengo, né? Que vai começar daqui a pouquinho, beleza? Falando dos palpites de uma forma geral, galerinha, aqui na quinta-feira foi Xande Show, né? Xande Show aqui nos palpites. Passamos o trator aqui na Denise, aqui nos palpites da quinta-feira, beleza? Não vou falar um por um para o vídeo não ficar muito grande. Vamos para os nossos palpites, né? Dessa sexta-feira, começando aqui pela Bundesliga 2, né? Galerinha, assista o vídeo, né? Se você gostar dos palpites, né, no final, se gostar do conteúdo, se não for inscrito, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário, beleza? Ajuda o Xande aqui, chegar aí nessa marca aí dos 12 mil inscritos, beleza? Primeiro jogo, né, Bielefeld contra o Furt. Bielefeld é o terceiro colocado com 10 pontos e o Furt é o 13º colocado com 6 pontos, jogando em seu mando de campo. O Bielefeld vem de 3 vitórias e 2 derrotas, e o Furt vem de 4 vitórias e 1 derrota como visitante. Confronto direto entre eles, são jogos duros, né? São 4 empates e apenas 1 vitória do Furt, e tivemos 4 jogos acima do 1,5 gols, né? E 4 jogos com ambos marcam. Pessoal, eu vou acreditar como palpite mais provável. Galera, vai ter novidade aqui no vídeo, né? Vocês vão perceber, e no final vocês deixem aí no comentário qual foi a novidade, beleza? Vou deixar, galera, meu palpite mais provável. Vou de dupla chance no Bielefeld, vou de casa com empate. Quem quiser uma cotação maior, Bielefeld com empate anula. Esses são os palpites mais prováveis. E o palpite arriscado para os arrojados: vitória do Bielefeld, vitória do time da casa. E o possível placar exato é 2-0 para o Bielefeld. Próxima partida também pela segunda divisão da Alemanha é o Kaiserslautern contra o Münster, né? Na classificação, Kaiserslautern sexto colocado com 9 pontos e o Münster é o nono colocado com 7 pontos, jogando em seu mando de campo. O Kaiserslautern vem de 3 vitórias e 2 derrotas e o Münster vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Todos os 5 jogos acima de 2,5 gols e 4 jogos com ambos marcam aqui no Münster, né? Jogos bastante movimentados em gols, o Münster jogando fora de casa. Confronto direto entre eles, uma vitória do Kaiserslautern, uma vitória do Münster e 2 empates. Tivemos, são 4 partidas, né? 3 deram acima do 1,5, deram ambos marcam. Uma foi 0-0, mas tem muito tempo, né? Não vale nem a pena falar quando foi. E, galerinha, último jogo aí, o Kaiserslautern venceu pelo placar de 2-1. Galerinha, aqui eu acredito no palpite mais provável. Eu vou de dupla chance aqui no Kaiserslautern, vou para ele não perder a partida. E quem quiser uma cotação maior, vai de casa com empate anula, beleza? Palpite arriscado, galera. Palpite arriscado vai para quem tá lá no grupo VIP, beleza? Palpite arriscado e placar exato para quem tá lá no grupo VIP que vai receber, beleza? Próxima partida, Turquia, Gaziantep contra o Besiktas. Classificação, Gaziantep quarto colocado com 9 pontos e o Besiktas é o 10º colocado com 6 pontos, jogando em seu mando de campo. O Gaziantep vem aqui de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. E o Besiktas como visitante, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória, com todos os 5 jogos acima do 1,5 gols. Confronto direto entre eles, jogos disputados, 2 vitórias do Besiktas, 2 vitórias do Gaziantep e o empate aí no último jogo. Tivemos todos os 5 jogos com mais que 1,5 gol na partida, 3 jogos com ambos marcam. Pessoal, aqui eu vou deixar o palpite arriscado. Beleza? O palpite arriscado ambos marcam aqui como palpite arriscado, beleza? Palpite mais provável e de placar exato para quem tá lá no grupo VIP. Próximo jogo, Al Hilal contra o Al Ahly. Algo melhor falando, Al Ahly contra o Al Hilal, beleza? Classificação,
temos o Al Hilal na 7ª colocação com 4 pontos e o Al Ahly na 8ª colocação com 4 pontos também. Jogando em seu mando de campo, o Al Ahly vem de 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto o Al Hilal vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. E confronto direto entre eles, temos 2 vitórias do Al Hilal, né, nos últimos 2 jogos, e tivemos 2 empates e uma vitória do Al Ahly apenas aí nos últimos 5 jogos do Al Ahly como mandante. E, pessoal, tivemos 4 jogos acima do 1,5 gols, 4 jogos com ambos marcam. Pessoal, aqui no jogo do Al Ahly contra o Al Hilal, vou deixar aqui o palpite mais arriscado, que é ambos marcam, ambos marcam. Palpite mais provável e placar exato para quem está lá no grupo VIP, beleza? Pessoal, o próximo jogo é Ferencváros contra o DVTK, campeonato da Hungria. Temos o Ferencváros na 2ª colocação com 10 pontos e o time do DVTK, 9º colocado com 6 pontos. Jogando em seu mando de campo, o Ferencváros vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Todos os 5 jogos com marquei o 1,5 gol na partida. E o DVTK vem de 3 derrotas e 2 vitórias como visitante. Todos os 5 jogos com marquei o 1,5 gols também. E nos confrontos direto entre eles, tivemos 3 vitórias do Ferencváros, uma vitória do DVTK. E no último jogo, no ano passado, tivemos um empate, né, pelo placar de 3-3. São 3 jogos acima de 1,5 gols aí nos últimos 5 confrontos com o mando de campo do Ferencváros. Pessoal, aqui vou deixar meu palpite, vitória do Ferencváros como palpite mais provável. Ferencváros para vencer a partida. Acredito no Ferencváros para vencer e marcar 1,5 gols. Possível placar exato 2-0 para o Ferencváros. Próxima partida é o jogo do São Paulo e o Stuttgart, né? Na verdade é Stuttgart contra o São Paulo, campeonato alemão, 4ª rodada. São Paulo vem fazendo um excelente campeonato, está aqui na 4ª colocação com 7 pontos. E o Stuttgart, né? O Stuttgart começou mal no campeonato, está na 12ª colocado, né? Com apenas 3 pontos. Jogando em seu mando de campo, o Stuttgart vem de 3 vitórias e 2 vitórias, 3 vitórias e 2 derrotas. E o São Paulo vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E nos confrontos diretos entre eles, 4 vitórias do Stuttgart e 1 vitória do São Paulo. Tivemos 4 jogos com marquei o 1,5 gol na partida. O último confronto entre eles, com o mando de campo do Stuttgart, o São Paulo surpreendeu, né, fora de casa e venceu pelo placar de 1-0. Pessoal, Stuttgart e São Paulo, vou deixar aqui o palpite arriscado, que é vitória do Stuttgart. Palpite arriscado, vitória do Stuttgart. Possível placar exato 2-1 para o Stuttgart. Palpite mais prováveis lá no grupo VIP, beleza? Galerinha, Lyon e Angers, né? Campeonato francês, 5ª rodada. Temos o Lyon na 4ª colocação com 9 pontos e o Angers, né? O 12º colocado com 5 pontos. Jogando em seu mando de campo, o Lyon vem fazendo bons jogos, são 4 vitórias e 1 empate. Levou gols, galera, em apenas um jogo, né? Nos últimos 5 jogos, tá com uma boa defesa aí o Lyon. E o Angers, como visitante, vem de 2 derrotas, 2 empates, apenas 1 vitória. É um time, galera, que não vence muito, né? Mas também não sofre muitos gols. Nos confrontos diretos entre eles, são 5 vitórias seguidas do Lyon. E o Lyon marcou pelo menos 2 gols em todos os últimos 5 jogos aí como mandante contra o Angers. Pessoal, o Lyon e Angers, vou deixar o meu palpite mais provável, vitória do Lyon. Lyon para vencer a partida em um dos tempos, galera. E esse é o palpite mais provável. Lyon para vencer um dos tempos, beleza? Palpite mais provável, Lyon para vencer um dos tempos. Palpite de placar exato e palpite mais arriscado para quem para quem está no grupo VIP. Quase não sai, enganchou a língua aqui. Mas vamos para cima que tem mais palpite. Vem com o Xande show, porque o Xande é show, galerinha, beleza? Temos aqui, galerinha, Lecce contra o Cagliari, né? Joguinho carne de pescoço. Temos na classificação, o Cagliari na 8ª colocação com 4 pontos. E o Lecce muito mal no campeonato. O Lanterninha com apenas 1 ponto, né? São 3 partidas, né? Perdeu 2, empatou 1. Jogando em seu mando de campo, o Lecce vem de 2 derrotas e 3 vitórias. E o Cagliari, como visitante, muito mal, 3 derrotas e 2 empates. Confronto direto entre eles. Comando de campo do Lecce, uma vitória do Lecce, uma vitória do Cagliari e 3 empates, 4 jogos acima de 1,5 gols. Tivemos 3 jogos com ambos marcam e 2 jogos com mais do que 3,5 gols na partida. Por isso que é um jogo carne de pescoço aqui, que pode dar qualquer coisa, acima, ambos, 0-0, 2-2, aqui é jogo osso, como se diz, beleza? Galerinha, aqui eu vou deixar o palpite arriscado de ambos marcam.
beleza? Esse é o meu palpite arriscado, ambos marcam. E galerinha, quem quiser o palpite de mais provável, o placar exato, para quem tá lá no grupo VIP, beleza? Vamos para cima. Pessoal, próximo jogo é o Betis contra o Real Sociedade. Temos na classificação o Betis na 10ª colocação com 6 pontos. E o Real Sociedade está aqui na 17ª colocação com 2 pontos. Jogando em seu mando de campo. O Betis vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Com 4 jogos acima do 1,5 gols. 4 jogos com ambos marcam. E o Real Sociedade vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Aqui tivemos 3 jogos com marca e 1,5 gol na partida, 3 jogos com ambos marcam. E nos confrontos diretos entre eles, jogos disputados, 2 vitórias do Betis, 2 vitórias do Real Sociedade e 1 empate. Aqui tivemos 3 jogos com marca e 1,5 gol na partida. E todos os 5 jogos, galera, nenhum dos últimos 5 jogos deu ambos marcam aí, com o Betis como mandante, né? Interessante. Ou deu empate ou deu vitória de um time ou do outro, mas não tivemos os ambos marcam. Pessoal, Betis e Real Sociedade, vou deixar aqui meu palpite mais provável, dupla chance no Betis. Eu vou acreditar que o Betis pode conseguir o empate, né? Ficou jogando como mandante. E vou deixar jogo acima de 1,5 gols como palpite mais provável também. E o palpite mais arriscado é casa com empate anula, beleza? Palpite de placar exato para quem está lá no grupo VIP. E Rio Ave contra o Porto. Vamos aqui, galerinha, na classificação, né? Porto bem no campeonato, líder do campeonato, né? Com 15 pontos, 5 jogos, 5 vitórias. Enquanto o Rio Ave é o 15º colocado com apenas 3 pontos, jogando em seu mando de campo. O Rio Ave vem de 2 vitórias e 3 empates. Todos os 5 jogos acima do 1,5 gols, 4 jogos com ambos marcam. E o Porto como visitante, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Confrontos diretos entre eles, 3 vitórias do Porto, 1 vitória do Rio Ave. E o último jogo foi empate aí com um placar de 2-2, né? 4 jogos acima do 1,5 gols, 3 jogos com ambos marcam. Pessoal, aqui eu vou acreditar na vitória do Porto. Porto para vencer a partida, esse é meu palpite mais provável. Palpite de cotação maior, Porto para vencer e marcar mais que 1,5 gols. E meu palpite de placar exato é 2-0 para o Porto, beleza? Vamos para cima. Pessoal, esses foram os nossos palpites, né? Para essa sexta-feira, dia 19 de setembro. Chegou até aqui, galera. Gostou dos palpites? Deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal. Quer mais palpites? Vem pro grupo VIP do Palpite do Xande. Vem pro o melhor grupo VIP que tem. E o melhor palpite aqui do YouTube, pode ter certeza que é o do Xande. Xande Show, beleza? Vamos pra cima. Galerinha, falando do nosso grupo VIP, né? Vem com o Xande, galerinha. Vem com o Xande Show. Apenas, galerinha, R$19,99 para participar do nosso grupo VIP, beleza? Lá eu envio bilhetes pré-lives com duplas, triplas, bingo, alavancagem, entrada em escanteio. É show, galera. Vem com show, vem com Xande Show. Apenas R$19,99, galerinha. E como participar, galerinha, tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vem com o Xande, porque o Xande é show, galerinha, beleza? Complementando, galerinha, as informações do grupo VIP, né? Apenas R$19,99 mensal, você tem 7 dias para testar. Testou, gostou, continua. Testou, não gostou, pede a devolução do seu investimento, beleza? Vem com o Xande, tá esperando o quê para ser feliz? Vem com o Xande Show. Vamos pra cima. Galerinha, vou deixar, antes de falar da sugestão do bilhete, né? Como participar, galerinha, dos grupos, tanto do grupo VIP como do grupo Free, que também tem, tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, beleza? E agora vamos para a nossa sugestão de bilhete para essa sexta-feira. Galerinha, sugestão de bilhete para essa sexta-feira, eu vou aqui, vitória do Lyon, Lyon para vencer a partida, e vou de Porto para vencer um dos tempos, Porto para vencer o primeiro tempo ou o segundo tempo, beleza? Repetindo, vitória do Porto em um dos tempos e vou acreditar na vitória do Lyon, beleza? Quer mais palpites, quer mais bilhete? Grupo VIP do Xande, o melhor. Vamos para cima. Galerinha, essa é minha sugestão de bilhete para essa sexta-feira, né? Esses foram os meus palpites também. Desejo para vocês uma excelente sexta-feira com muita paz, tudo de bom. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E vem com o Xande, porque o Xande é show.